Olá a todos! Hoje visitamos um dos personagens mais importantes da medicina e da história dos judeus na Idade Média. Dizem que Maimonides foi o criador da canja de galinha. Ele é ensinado em todas as universidades de medicina no mundo, pois ele é de fato parte da história de todos nós. Pessoal, tudo bem? Eu estou no hospital Rambam, que é essa pessoa aqui, ó. Ele foi um médico. Maimonides, também chamado pelo acrônimo Rambal, foi um estudioso do Talmud, de questões misnaicas, questões aláquicas, questões probabilísticas, questões místicas. Maimonides foi uma das principais figuras intelectuais do judaísmo medieval e hoje é a segunda autoridade no que se refere a Torá. Nascido em Córdoba por volta de 960 da Era Contemporânea e faleceu em Tiberiade em 12 de dezembro de 1204. Ele foi um médico muito importante no judaísmo. Muitas histórias interessantes deles, né? Aqui é a estrutura, o tamanho que é o hospital, né? É grande pra caramba, olha. É grande mesmo. Então, pessoal, uma coisa interessante que a gente vê na entrada do hospital aqui são coisas que pertenciam à época de Maimônides. A gente tem umas coisas bem interessantes, ó. Isso aqui é um binóculo que era usado mais ou menos na Idade Média, a gente pode ver, né? Coisas bem interessantes. E talvez também no século XIX, mais umas coisas interessantes, né? De medicina. Mas eu quero mostrar umas coisas interessantes aqui, como as pertences de Maimônides, que era um médico muito conhecido na medicina, que ele, né? E aqui também foram achadas coisas interessantes, cerâmicas. A gente pode ver cerâmicas, me parece que é um tempo até dos egípcios. Olha só, período romano, né? Isso aqui, ó. Mas a gente tem coisas bem antigas, parece do tempo dos gregos, bizantinos. Tem coisas bem antigas aqui. Coisas bem antigas e interessantes. Pessoal, aqui no Hospital Rambam a gente tem coisas bem interessantes aqui, que nem esse painel que mostra aqui o tempo helenista, me parece. Se fazia essas pinturas e coisas interessantes, bem interessantes. Pessoal, uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui foi essa moeda. Que essa moeda então é do tempo, está aqui no número 7. Se a gente for ver, uma moeda de bronze, que era então do que os romanos chamavam de Aelia Capita, que era então Jerusalém, Aelia Capitolina. Então, ela data mais ou menos isso, 251 da Era Contemporânea, após então a revolta de Bar Kokhba, onde Adriano manda praticamente metade das legiões romanas para acabar com as revoltas judaicas. Terceira Guerra Judaico-Romana, também chamada de Revolta de Bar Kappa, foi uma rebelião armada em larga escala iniciada pelos judeus da Judeia, liderados por Simão Bar Coquebas, contra o Império Romano, no ano 132 da Era Cristã. Durando até 135 ou início de 136, foi a terceira e última escalada das guerras judaico-romanas. Como a Primeira e a Segunda Guerra Judaico-Romana, a revolta de Bar Coquebas resultou em uma derrota judaica total. Bar Coquebas foi morto por tropas romanas em Betal em 135, e os rebeldes judeus, que permaneceram após sua morte, foram todos mortos ou escravizados no ano seguinte. E a gente então essa moeda. Então eles trocaram o nome aqui da região de Judeia por Palestina e Jerusalém por Aelia Capita. E aqui então a gente tem aqui essa referência dessa moeda. E do lado a gente tem outra, né? Que no número 8 a gente vai ver, ó, é justamente do tempo de alguma referência a Tibérios, que era então imperador nessa época de 219 que acontece a revolta. Marcos Aurelius Antoninus Heliogabalus nasceu em 203-11 de março de 222.
comumente conhecido como Heliogábalo ou Elagábalo, foi um imperador romano da dinastia Severa dentre 218 a 222. Era o imperador da época da revolta de Bar Shushba, após o imperador Adrianus derrotar os judeus e esfolar vivo Rabi Akiva, que corajosamente não deixou sua fé, em troca de uma morte menos dolorosa. Então tá aqui, bem interessante. E aqui a gente tem cerâmicas de vela. Aqui nós já temos moedas do tempo do Império Romano. Aqui o 14. Então, muito interessante.